Bem-vindo ao Jornal Super News dessa terça-feira, 12 de novembro. Destaque do jornal O Tempo de hoje. Um acordo garante o pagamento de 13º salário de servidores de Minas este ano. Na verdade, o presidente da Assembleia Legislativa aqui de Minas assegura que o projeto de lei que irá permitir a antecipação de recursos a receber da empresa Codemig para esse pagamento deverá ser aprovado até o próximo dia 18, para garantir o pagamento dos servidores. Deputados propõem usar o fluxo de caixa do Estado para garantia desses pagamentos. Mas, segundo o presidente da Casa, o acordo põe fim a divergências sobre o projeto para que não haja obstrução na votação e que tenha-se um entendimento conjunto sobre esse assunto lá na Assembleia Legislativa do Estado. E aí eles buscam, regularizar a situação para que os salários voltem a ser pagos em dia e não de forma parcelada também. Por enquanto, é só para garantir o pagamento do 13º ainda este ano. Agora, destaque da edição online do Diário do Rio Doce, Esquina do Abandono, que denuncia as cenas de abandono no coração de Governador Valadares, onde moradores de rua se acomodam em colchões para passarem a noite nas esquinas das ruas Bárbara e Leodora com a Avenida Minas Gerais, situação que é comum a outras partes da cidade também. Por outro lado, Valadares conta com abrigos noturnos que oferecem vagas para pessoas em situação de rua, para que elas possam passar a noite e também realizar atividades sociais. Nos últimos meses, ações foram realizadas aqui na cidade por organizações não governamentais e também pelo poder público, para que as pessoas em situação de rua na cidade possam ser reinseridas na sociedade e no mercado de trabalho. Uma ONG, a AGV Invisível, realiza ações sociais voltadas para essas pessoas e tem obtido sucesso em reaproximar as pessoas em situação de rua de seus familiares em outras cidades. E este mês realiza uma ação de doação de roupas às pessoas carentes e também em situação de rua, através do projeto Varal Solidário ou The Street Store, que é loja de rua. As doações podem ser feitas junto à GV Invisível, que tem uma página na internet, no Instagram e no Facebook. Agora você confere outras manchetes que são destaque no Jornal Diário do Rio Doce, em sua versão online, com a Vanilza Bersan, direto da nossa redação. E vamos às principais notícias do Diário do Rio Doce. Fim da prisão após condenação em segunda instância é tapa na cara da sociedade, diz Coronel Wagner. O vereador Coronel Wagner afirmou nesta sexta-feira que a decisão do Supremo Tribunal Federal de dar fim à prisão após condenação em segunda instância é um tapa na cara da sociedade. Na opinião do parlamentar, a medida prejudica o combate à corrupção. Para ele, essa decisão incentiva os chamados crimes de colarinho branco. Lojas de Valadares já iniciaram as promoções para a Black Friday 2019. A Black Friday teve início nos Estados Unidos e o Brasil aderiu à data desde 2010. Mas por aqui não acontece só no dia 30 de novembro, e sim o mês inteiro. Em Valadares, a data já foi incorporada ao calendário varejista da cidade e os consumidores aguardam o ano inteiro para comprar mais barato. Se você esperou, já pode ir às lojas, porque já foi dada a largada. GV Shopping inaugurou neste sábado sua decoração de Natal. Quem circula pelo GV Shopping já percebeu que por lá já estão todos no ritmo natalino. E o bom velhinho, como é conhecido o Papai Noel, chegou sábado passado, dia 9, encantando a criançada. O tempo é o seu melhor presente. É o tema da decoração do centro de compras neste ano. Não deixe de visitar, porque a decoração está belíssima e uma das árvores de Natal do espaço mede 5 metros de altura. E no programa Saiba Mais de hoje, muita música com a cantora e artista plástica Ana Márcia Denadai, que canta e nos encanta com sua linda voz. Olá, eu sou Ana Márcia Denadai e vou contar um pouco para vocês da minha trajetória musical. Bom, comecei desde cedo, desde criança. Nasci em Itabira e lá descobriram que eu cantava. Bom, eu cantava em casamento, na escola, enfim. Eu me lembro de aprender Ave Maria, que uma grande amiga nossa me ensinou, que foi a Luzia, que era nossa vizinha, me ensinou a Ave Maria de Schubert.
E no programa Arte e Memória da Cidade, uma entrevista com o Dr. Jairo Viana, um dos pioneiros de Governador Valadares. Pescador era meu esporte preferido, né? O senhor é pioneiro na área da odontologia, vamos dizer assim, acadêmica em Governador Valadares. Não perca! É com você, Júlio. Obrigado, Vanilza, por suas informações. No próximo bloco, manchas de petróleo avançam pelo litoral brasileiro, chegando ao sudeste. A Marinha identificou que as manchas são realmente originárias do Nordeste e se aproximaram do Norte Capixaba. Voltamos em instantes. De volta com o Jornal Super News, a Marinha confirmou que as amostras das substâncias colhidas no litoral norte capixaba, encaminhadas para análise no laboratório Almirante Paulo Moreira, são mesmo das manchas de óleo encontradas na região do Nordeste. Essas manchas foram encontradas no fim da semana passada e é a primeira vez que o vazamento se estendeu, chegando a uma praia do Sudeste. Os pequenos fragmentos de óleo na praia de Guriri, no município de São Mateus, no Espírito Santo, que foram encontrados no fim da semana passada. De acordo com a Marinha, um destacamento militar com cerca de 75 fuzileiros navais permanece em Conceição da Barra e em São Mateus, no norte do Espírito Santo, com ações de monitoramento dessa região desde a última terça-feira, dia 5. Os estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Bahia estão com as praias limpas já, após as ações de limpeza. Foi encontrada ontem a cantora Renata Ribeiro, da cidade de Marechal Floriano, no Espírito Santo, que estava desaparecida desde o último sábado aqui em Minas. De acordo com informações do jornal Folha Vitória, a jovem foi encontrada na manhã de ontem na cidade de Matipó, aqui na região da zona da Mata Mineira, e pôs fim à angústia da família que estava à sua procura. Renata Ribeiro Cardoso, de 30 anos, havia viajado para Manhuaçu, aqui em Minas, de onde seguiria para a cidade de Itaiomi, onde realizaria um show. Em seu último contato com familiares, a cantora disse que estava vindo sentido Governador Valadares, o que gerou um estranhamento da família. De acordo com informações do jornal A Gazeta do Espírito Santo, a jovem teria tomado um medicamento para conseguir dormir. Esse medicamento foi oferecido por uma passageira do ônibus em que ela estava durante a viagem. Ela foi encontrada desorientada às margens de uma rodovia aqui de Minas e socorrida para o hospital de Matipó. Nesse hospital, ela foi identificada. Ontem, o irmão da cantora atualizou a postagem do desaparecimento da jovem na internet, confirmando que a mesma foi encontrada e, acompanhada de seu pai e do marido, ela retornou ao Espírito Santo. Um grande susto, né? No próximo bloco, o nosso bate-papo sobre segurança com o delegado Evandro e a polêmica em torno da prisão em segunda instância, que já falamos aqui no jornal e vamos voltar a falar sobre esse assunto. Voltamos já. De volta com o Jornal Super News, agora para falar sobre segurança com o delegado Evandro, que está aqui no estúdio comigo. Bem-vindo, doutor Evandro. Obrigado. Mais uma vez falando sobre um assunto que já tratamos aqui, que é a prisão em segunda instância, Esse fim de semana, esse assunto dominou as redes sociais, dominou o papo político brasileiro também, por envolver a prisão de políticos que foram colocados em liberdade, frente aí a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Na prática, a prisão em segunda instância, ela é considerada inconstitucional, Nós podemos observar nos últimos dias, conforme você disse, as várias manifestações a favor, e contra, a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, nós poderíamos dizer o seguinte, que aqueles que criticaram, essa decisão estão com razão, no meu ponto de vista, porque, sem sombra de dúvida, essas pessoas que estão sendo colocadas em liberdade, ou tantas outras que poderão ser colocadas em liberdade, sem sombra de dúvida, pode gerar uma impunidade, porque no Brasil nós sabemos que
existem vários recursos, então uma decisão para transitar em julgado pode demorar 5, 10, 15, 20 ou mais anos. Então pode, ao final, serem absolvidos por não mais existirem provas ou em virtude também da prescrição. Mas aqueles que aplaudiram a decisão também estão corretos, no meu ponto de vista, porque essa decisão nada mais foi do que adequar a jurisprudência à Constituição Federal e também ao Código de Processo Penal. Então, rapidamente, nós temos a Constituição Federal, que ela é de 5 de outubro de 88. Lá, em seu artigo 5º, inciso 57, diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Depois tivemos a alteração no artigo 282 do Código de Processo Penal, em 2011, dizendo que também prisão só após condenação com trânsito julgado ou a prisão processual na hipótese de flagrante, no caso, prisão temporária ou preventiva. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal reuniu para decidir, em um caso concreto, em virtude de um habeas corpus impetrado, decidiram que poderia haver prisão em segunda instância. A partir de então, várias pessoas foram presas após a condenação em segunda instância. E, neste caso, essa decisão foi contrária à Constituição Federal e contrária ao Código de Processo Penal. E, mais recentemente, semana passada, o Supremo Tribunal Federal reuniu mais uma vez e, desta vez, decidiu de forma contrária à primeira ou à decisão anterior, ou seja, passando a proibir a prisão em segunda instância, agora adequando essa jurisprudência, a nova jurisprudência, com a Constituição Federal e o Código de Processo Penal. Porém, no Senado já se tem uma medida, né, que visa colocar isso na lei, né, através da PEC 5 de 2019. Na verdade, além dessa PEC, já tem também um outro projeto de lei ordinária. A PEC, eu particularmente entendo que não deva prosperar. Por quê? A PEC, que é a proposta de emenda constitucional, visa alterar o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, que nós já dissemos, né, hoje que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Observem que aqui a grande maioria dos doutrinadores, juristas, entendem que estamos diante de uma cláusula pétrea e, como tal, não pode ser alterada sequer por emenda constitucional. Agora, a lei ordinária, havendo uma proposta aí para alterar a lei ordinária, que é o Código de Processo Penal, eu entendo que é muito mais salutar, e também já existe uma proposta nesse sentido, para alterar o artigo 283 do Código Penal, do Código de Processo Penal. Ou seja, a partir de então, poderia também haver a prisão em segunda instância, além das prisões processuais, né, que seria a prisão em flagrante, preventiva e temporária. Pois é, nesse caso aqui, a nível geral, né, algumas pessoas foram, de certa forma, beneficiadas e outras, né, podem também sofrer injustiças, né, desse ponto de vista. Com essa decisão, sem sombra de dúvida, várias pessoas serão colocadas em liberdade e, estando em liberdade, o processo ele é mais devagar, né, estando preso, o processo é mais célere e aí, sem sombra de dúvida, pode gerar aí uma prescrição que é uma causa extintiva da punibilidade. Então, o que nós entendemos que seja mais viável é que seja alterado o Código de Processo Penal, o citado artigo 283, permitindo já na segunda instância ou após uma condenação em segunda instância a prisão, para que não gere essa sensação de impunidade, ou seja, que as pessoas praticam crime, sejam processados e, ao final, não chegam a ser condenados em virtude de uma possível prescrição. À luz da justiça, precisa haver um consenso, né, para que tudo fique definido e que as pessoas saibam que, se fizerem algo ilícito, estarão incorrendo em crime. Exatamente. Doutor Evandro, obrigado por sua participação aqui mais uma vez no jornal. Ok, eu te agradeço pelo convite. A gente volta na próxima oportunidade. A você de casa, continue nos acompanhando aqui no Jornal Super News, na Super TV, também nas nossas redes sociais, no Instagram, @Jornal Super News. Até amanhã.
Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Gratidão. Acompanhe. Boa noite. Bem, hoje que eu quero começar a conversar com vocês é um trechinho de Lucas. Quero ler o trechinho para que depois a gente guarde uma frase para a gente pensar nela. Está em Lucas 17, a partir do versículo 11, todo mundo conhece essa história, que é assim. Ao entrar num povoado, 10 leprosos vieram-lhe ao encontro, pararam à distância e clamaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Vendo-os, ele lhes disse: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um dentre eles, vendo-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus.